Olá, graça e paz. Eh, Estamos a iniciar mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Viana do Castelo. Sou o presbítero Fábio Paiva e vamos dar continuidade ao nosso tema. Estivemos ausente há algumas semanas, por questões de férias e questões de trabalho também, mas vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Espero que os irmãos estejam bem e que possa ser de grande proveito esse momento que estivemos aqui a estudar a palavra de Deus. Vamos iniciar com a oração. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que vamos entrar nas Escrituras Sagradas para aprender mais um pouco da tua palavra. Vem nos orientar, vem nos direcionar para que possamos aprender mais e mais dos teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Ah, o texto inicial que vamos ver, vamos primeiro aqui contextualizar aquilo que a gente viu nas aulas passadas, pois já passam algumas semanas. Essas aulas estão gravadas, né? Está postado no WhatsApp da igreja e também no canal do YouTube. Se irmãos quiserem rever, né, todo o contexto, e seria de grande proveito para entender a contextualização, né? Estamos a ver os estudos em escatologia e é na linha amilenista, que é a linha das igrejas reformadas, né? Em um outro momento a gente pode ver as outras linhas de estudos escatológicos, né? Mas nesse momento vamos realmente se adequar somente a essa linha de estudo, né? A gente está vendo o tema A Grande Batalha Escatológica. Essa grande batalha escatológica, como nós entendemos, ela não vai iniciar na segunda vinda de Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Cristo, ela marca exatamente o fim do reino de Cristo, né? Quando ele diz que vai devolver o reino ao Pai. A, a batalha escatológica, ela inicia desde o Jardim do Éden, né? Quando a serpente tentou enganar e conseguiu enganar o primeiro casal, conseguiu enganar Eva, e ali houve exatamente o início dessa grande batalha escatológica. Ah, Deus fez uma declaração que ele disse que a descendência da mulher, né, iria realmente ser inimiga da descendência da serpente. E isso a gente vai ver no texto, né? Ao longo da história, houve muitas complicações do nascimento do descendente da mulher, né? Houveram mulheres estéreis, né? Sara, Ana e etc. Várias mulheres não podiam ter filho, e isso de alguma maneira iria a dificultar a vinda do Messias, aquele que haveria realmente de pisar a cabeça da serpente. Houveram também morte de crianças no Egito, né, como está lá em Êxodo 1 e 15. Houve também a questão de Caim e Abel, né? Caim matou Abel, Abel era exatamente ali a linhagem, né, do Messias, a questão da Torre de Babel, etc. Durante no Antigo Testamento, a Bíblia, a gente vê eh, essas questões. Mas a gente vai ver aqui um texto, na Apocalipse 12,
que é o lugar onde a batalha escatológica teve início com o nascimento de Jesus. Está escrito de forma mais extraordinária possível. Ou seja, ali realmente é que a gente vê o véu se abrir e a gente enxerga realmente a grande batalha escatológica bem clara aos nossos olhos, quem está estudando a Bíblia. Vamos aqui a Apocalipse 12, né? Vamos procurar aqui o texto para a gente ler, né? Ok, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com os dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra o dragão, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ok, o capítulo 12 de Apocalipse revela e amplia e interpreta a antiga narrativa do capítulo 3 de Gênesis, a respeito da mulher e da serpente. Isso que a gente acabou de falar, né, contextualizando. Os dois textos falam sobre a mulher grávida que sofre dor de parto, sobre um filho descendente da mulher. Ambos mostram o inimigo, o dragão, a serpente, e principalmente menciona a inimizade. As semelhanças são claras, né? É, e esse texto é bem claro, nos mostra exatamente essa questão. Agora a gente vai realmente passar para um outro texto da Bíblia, que está nos Evangelhos, né? E, na verdade, a gente é passar para Marcos, mas vamos para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim: Havia pastores que estavam Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, né? Na outra tradução, em outra tradução, diz exército celestial. Isso é importante, a gente vai ver mais adiante. Louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. O, o, o ponto aqui, queridos, é que ah, esse texto aqui marca exatamente o nascimento do rei. O nascimento do rei é exatamente a descendência da mulher, ah, que viria exatamente para lutar nessa batalha escatológica. Isso que a gente vai ver mais adiante. E a mulher, a gente viu no capítulo 12 de Apocalipse, ela em algum momento ela se identifica com Israel,
mas ela não é simplesmente Israel, como eu creio que a maioria das linhas escatológicas aponta para a mulher ser Israel. Na verdade, a, eu creio que todas as outras linhas de interpretação creem desta maneira. Mas ela não é, ela em algum momento ela se identifica com Israel, né? Através, a gente vê ali o sonho de José, né? O sol e a lua e as 11 estrelas, né? Eh, mas ela não é simplesmente somente Israel, porque a Israel, ela é desde Abraão até Cristo, né? E e a gente vê que a mulher já existia antes de Abraão. Ela vem desde Eva. Ou seja, em algum momento ela se identificou com Israel, mas ela não é simplesmente somente Israel. Tendo dito isto, eh, o texto, depois os irmãos, se quiserem, eu posso disponibilizar o PDF dos estudos, né, para os irmãos. Ah, há um forte envolvimento dos anjos no nascimento de Jesus como mensageiro do céu. Anjo significa mensageiro. Eles vêm à terra para anunciar aos homens que o rei havia de nascer. A presença deles é uma indicação de que existe algo mais em cena, um conflito maior que os olhos humanos não podem ver, que é exatamente a questão da batalha, né? O primeiro dos anjos a entrar em ação é Gabriel. Ele foi enviado para anunciar tanto o nascimento de Jesus como de João Batista, Lucas 1:18 e Lucas 1:26, para Maria especificamente. Ele prometeu que o filho seria gerado nela de forma sobrenatural. A descrição dos atributos e direitos desse filho foram escritos assim, Lucas 1:32 e 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. No capítulo 2 de Lucas, o envolvimento dos anjos no nascimento de Jesus é mais uma vez descrito, né? Lucas 2, 1 ao 5. Naqueles dias foi publicado, deixa eu pôr o texto aqui, ah, Lucas 2, do 1 ao 5. Ok, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, né? O recenseamento. Este foi o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Os dados históricos mencionados por Lucas, além de apontarem para a historicidade dos fatos e localizarem o nascimento de Jesus no tempo e no espaço, têm também o poder de montar o cenário completo do nascimento do Senhor. Percebe-se que não se trata de um cenário meramente criado por homens, algo aleatório ou coincidente, mas um cenário preparado por Deus. A profecia dizia que Jesus havia de nascer em Belém, Mateus 2:5 e Miqueias 5:2, mas seus pais moravam na Galiléia. Então, um decreto do imperador romano possibilitou que a profecia fosse cumprida. Ele ordenou um recenseamento de seu império, obrigando todos a retornarem às suas cidades natais para se alistarem. E assim, utilizando-se de instrumentos humanos, como homens comuns ou até mesmo o imperador de Roma, Deus conduziu os eventos da história humana para se encaixar a história do seu filho, que precisava nascer em Belém. Uma vez instalados em Belém, Lucas continua, estando ele ali, aconteceu completar-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixando-o e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, de 7 ao 8. Porém, essa descrição não parece encaixar com o nascimento de um grande rei. Não há anúncios para outros reis,
não há festejo, não há canções. Então, mais uma vez, os anjos entram em cena para completar o que está falando. Lucas 8, Lucas 2, a partir do 8, né? É, pronto, o anjo cumpriu a digna, a apropriada função de anunciar o nascimento de Jesus, o Rei do Céu, chamado pelos três impressionantes títulos de Salvador, Cristo e Senhor. Cada um desses títulos demanda a confecção de tratados teológicos inteiros para que sejam suficientemente explicados. Em resumo, entretanto, podemos dizer que Salvador é sua missão, Cristo é sua identidade distinta e Senhor sua posição. Essa é a sequência interessante. Ah, outro texto aqui que eu quero ver com os irmãos. Vamos, deixa eu só localizar aqui. Ok, o capítulo 2 de Lucas, e o verso 3, diz assim: De repente, uma grande multidão do exército celestial, né? Muitos aqui veem aqui uma questão de louvores, de anjos celestiais louvando, e não é o que se passa aqui. Aqui o que se passa é uma multidão do exército celestial, ou seja, eram vários exércitos celestiais, né? E eles estão declarando algo aqui. Na antiguidade, os exércitos, quando eles ah, se colocavam na frente se colocavam em filas para exatamente uma batalha, eles, eles declaravam a razão da batalha e contra quem era aquela batalha. E é isso que a gente vê aqui, né? Eles estão declarando exatamente a grande batalha escatológica. Isso aqui é uma declaração de guerra, mas a gente vê que essa batalha é a batalha de um homem só, né? É, é o que
Isso é uma frase bem conhecida, né? O exército de um homem só, né? Porque esse exército celestial, esses exércitos celestial, né? Eles aparecem aqui, declaram esta guerra e depois eles retornam para o céu. Ou seja, quem vai guerrear essa batalha é uma pessoa, que é o próprio bebê que está a nascer nesse momento aqui. Vamos ver outro texto aqui. Ah, outra coisa aqui, né? A aparição desse grande exército celeste no exato momento do nascimento de Jesus nos revela a real natureza do seu nascimento. Foi uma ação de guerra. Céus e terra estavam entrando em rota de colisão. A decisiva batalha escatológica havia começado, porém aquele exército lá em cima, de guerreiros angélicos, que festejaram o nascimento do grande rei, teriam pouca participação na batalha. Aqueles guerreiros teriam que se limitar a assistir os seus feitos e servi-los algumas vezes, né? Está lá em Mateus 4:11. Porém, todas as esperanças estavam depositadas naquele bebê e teria que lutar sozinho contra as forças das trevas. Ok, pronto. O rei nasceu, né? O bebê nasceu. Este é o ponto que estamos agora. Não temos muitas informações da vida de Jesus desde o seu nascimento até o momento que ele foi batizado por João Batista. Certamente ele teve uma vida discreta, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus. Lucas 2:52. Essa obscuridade da vida de Cristo durante todo esse período talvez tivesse a intenção justamente de mantê-lo oculto dos inimigos, até que chegasse o momento dele se manifestar a Israel. Logo após o nascimento, Jesus é arrebatado das garras do diabo antes que Herodes mande matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, Mateus 2:16. Avisado por um anjo em sonho, José toma sua esposa e filho e conduz ao Egito. Lá ficam até a morte daquele rei. Então, retornam para a Galiléia a fim de habitar em Nazaré. Aparentemente, Jesus passou toda a infância e adolescência em Nazaré. Finalmente entrou na idade adulta e, por volta dos 30 anos de idade, ele iniciou seu ministério até quando deveria enfrentar face a face os inimigos. Vamos usar o texto de Mateus 3, né? Mateus 3, a partir do verso 13, né? Diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrada. Né? Uma coisa interessante aqui é no verso 15: para cumprir toda a justiça. Os irmãos lembram que ah, os irmãos lembram quando acho que foi na primeira aula, a gente falou sobre a grande batalha escatológica. Ela também era uma batalha jurídica, né? Ela envolvia autoridade, legitimidade, né? Era uma questão, a justificação forense, como a palavra de Deus diz, né? E exatamente esse ponto aqui, né? Do verso 15. Jesus disse: para cumprir toda a justiça de Deus. Jesus Cristo, ele veio cumprir a justiça de Deus, ele veio agradar a Deus. Não porque Deus precisasse ser agradado, mas era uma questão jurídica. Alguém precisava pagar
essa questão, essa questão forense que havia ah, desde lá da queda do primeiro casal, né? E é isso que estamos a ver nesse momento. Vamos ver outro texto. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério, porém, mais do que marcar o momento em que Cristo começou a proclamar sua mensagem e realizar seus milagres, o batismo marcou o momento do início do conflito de Cristo com as forças das trevas. Após receber a unção do Espírito Santo e ouvir a aprovação divina através da voz celeste, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é significativamente que o texto parece sugerir que Jesus está a cumprir uma espécie de agenda. Ele se deixa levar pelo Espírito ao deserto, com o objetivo de que seja tentado pelo diabo, né? Ah, no, 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 no original aqui, né? Vamos ao texto, né? Mateus 4:1. Fica melhor da gente observar. Pronto. Aqui diz assim, verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado ao deserto. Levado aqui no original, no grego, é anake. Anake. Anake et ten eremon. Ou seja, eremon, deserto. Ou seja, essa palavra anake é usada para até para expulsar, é algo assim com impulso, com ímpeto, né? E o que nos mostra aqui não é que Jesus foi levado contra a sua vontade, mas o que nos mostra aqui é que havia algo a ser resolvido. Era uma agenda. Jesus tinha que passar por aquela agenda já estava escrita e ele precisaria passar por essa agenda, né? Vamos aqui ao texto de Marcos. Vamos ao texto não de Marcos, mas ah, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, né? Vamos ver esse texto. Diz assim, a partir do verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Naturalmente estava com muita fome. A fome enfraquece tanto o corpo quanto a mente. Satanás não despreza o óbvio, ele age com relativa simplicidade. Apenas aproveita a ocasião e se mantém dentro do seu terreno seguro, pois sabe que a imensa maioria das pessoas cai no primeiro nível da tentação, a nível de carne. Interessante é que ah, o diabo ele respeitou esse momento, esses 40 dias e 40 noites, né? Ah, isso nos mostra aqui exatamente que isso era uma batalha, era uma agenda. Isso era algo que era preciso, né? Era algo que já estava, digamos, nos planos, né? As palavras de Satanás, que foram: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás não parece reconhecer o direito exclusivo de Cristo de ser chamado filho de Deus. Ele não diz se és o filho de Deus, mas se és filho de Deus, né? Ou seja, ele está questionando ah, se ele é filho de Deus. A resposta de Cristo aponta para a tática adotada por ele para vencer Satanás: confiar na palavra de Deus. De certo modo, Jesus concorda com o que Satanás sugere, pois ao citar Deuteronômio 8, do 1 ao 3, ele relembra que no fato que Deus deixou o povo sem comida no deserto por algum tempo, né? Que diz assim, Deuteronômio 8, do 2 ao 3: Recordaste-as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto,
esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar atenção, que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Portanto, confiar em Deus é o segredo da vida e da vitória contra a tentação satânica. O alimento não é a coisa mais importante da vida. Obedecer a Deus é. E depois Jesus diria: o alimento será acrescentado para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6:33. E isso esse momento aí a gente pode dizer que é a batalha da carne. Foi o primeiro embate ali que foi a batalha da carne. Mas a batalha continua, né? A batalha continua e agora vem a batalha pela fé, né? Vamos ao texto. Ah, verso 5. Em seguida, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, se és o filho de Deus, salta daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para que com as mãos eles o segurarão, para que tu não tropeces em pedra, em alguma pedra, né? Satanás sobe o nível do teste quando abandona as questões relacionadas à satisfação dos desejos do corpo. Em resposta à citação de Jesus de Deuteronômio, o diabo o leva até o pináculo do templo e mostra que também sabe citar as escrituras. A gente costuma dizer, né, que na verdade é que o diabo ele não usou a Bíblia. Ele abriu uma caixinha de promessa e tirou um versículo ali isolado e citou, né? E infelizmente a gente vê isso acontecendo muito diariamente em muitas igrejas, né? Textos fora do contexto para os mais diversos fins, né? Segundo o diabo, Jesus deve exigir um sinal de Deus ao longo do seu ministério. As pessoas sempre pedem a Jesus que dê um sinal da sua autoridade, pois não estão dispostos a crer hum, sem alguma prova. João 4:41. Mas o sensacion- sensacionalismo, os sinais, os milagres nunca deram muito resultado. Jesus acusou a multidão de segui-lo só para ver um sinal. Fez muitos sinais para todos abandonarem na sexta-feira da paixão, né? Primeiro é preciso notar que Jesus diz também está escrito, ou seja, ele reconhece que o diabo havia dito que estava escrito, mas mostrou que havia uma norma maior do que aquela, de certo modo regulamentava aquela, ou seja, ah, é a norma da Reforma Protestante, né? É um texto, a Bíblia se explica por ela mesma, ou seja, um texto obscuro, ele é explicado por um texto claro, mais claro, né? Parafraseando, Jesus disse, ah, aqui nesse verso, no verso 5, no verso 6, né? O diabo ele diz assim, e disse, se és filho de Deus, ou seja, a, o diabo estava dizendo, há um momento ali atrás, eu escutei, né, aquela voz dizendo que tu és o filho amado, em que me comprazo, que me agrada, ou seja, então prova que realmente aquilo que aquela voz é verdadeira, que você é realmente filho de Deus, né? Se você realmente é, ou seja, ele estava exatamente testando ali a fé, né? Por isso a gente chama de batalha da fé. Ah, onde a gente estava? Ok. A tentação que deturpa nossa fé em Deus e a torna presunção e orgulho espiritual.
Lembrando que no Jardim do Éden, né, ah, o inimigo, o diabo, usou a mesma tática com Eva, né? Ele chegou para Eva, e os irmãos conhecem, ele disse: Olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto que está aqui. Ela diz: Bom, não, não é bem assim, é apenas de uma. Ou seja, mas aquela semente já ficou no coração dela, né? Ela já começou a pensar, mas que, como assim? Por que que eu não posso comer? Que Deus mais tirano é esse que não deixa um dos seus filhos ser feliz? E infelizmente a gente vê essa ideia sendo dissimulada, né? O que mais a gente vê, as pessoas buscando a felicidade e não se preocupam em obedecer a palavra de Deus, não se preocupam em obedecer os preceitos divinos que Deus colocou nesse mundo. Ou seja, a história se repete, né? Apenas com outra roupagem. Salomão já falou, já dizia, né? Não há nada novo debaixo da terra, debaixo do céu. E continuando aqui, ah, é o verso 7. Né? Jesus responde e disse: Está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, ah, há uma norma maior. Você lê um versículo fora do contexto, mas aqui está o contexto. Você não pode pôr à prova não pode pôr, pôr Deus à prova, né? E o verso 8 que ali a gente costuma a gente chama batalha pelo mundo, né? Primeiro foi a batalha da carne, a batalha da fé e agora a batalha do mundo. Depois o diabo levou verso 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: Tudo isto vou te dar, se prostrares, me adorais. Jesus lhe disse. Ah, esse verso 9 aqui, ele fica um pouco obscuro quando a gente vê aqui, né? Porque o diabo estava a oferecer, ele tinha alguma coisa para oferecer a Cristo? Ou seja, se ele estava mentindo, por que Jesus não o corrigiu e disse que naquele momento ele estava mentindo naquele momento, né? E a resposta vem para a gente no Evangelho de Lucas. Voltando aqui, ah, a terceira batalha aqui, né? É o terceiro momento da batalha, a batalha pelo mundo, né? O último nível da tentação relatada por Mateus é que ah, Satanás, ele se revela sem dissimulações. No deserto, Jesus estava em comunhão com Deus através do jejum. No templo, estava no centro da religião judaica. Mas no Monte Alto, ele pode mostrar que realmente valoriza os reinos do mundo e a glória deles. Neste momento, ele não usa a palavra de Deus, luta com suas próprias armas. Ele arrisca o último triunfo, o último trunfo. Opõe seu poder diretamente ao de Deus e a tentativa é uma só, a apostasia. Sua proposta a Cristo de lhe dar todos os reis do mundo e a glória deles em troca de adoração aponta para seu esforço último de que os homens conscientes e decididos deem um passo para longe de Deus. Nessa batalha pelo mundo, né? É uma troca definitiva de senhorio de Deus para nós mesmos e finalmente para o diabo. O lugar dessa derradeira tentação é significativo, Monte Alto, possibilitado, a possibilidade de ver todos os reinos. No deserto, do deserto para o ponto mais alto de Jerusalém e finalmente para o ponto mais alto do mundo, para contemplar a glória do mundo. E é diante da glória do mundo que Jesus faz a opção pela obediência à palavra de Deus.
Ah, outra coisa aqui, o objetivo da obediência é alcançado não por uma triunfante autoacessão, nem por um exercício de poder ou autoridade miraculoso, mas, paradoxalmente, pelo caminho da humildade, serviço e sofrimento, e, acima de tudo, um apego às Escrituras, a um repudio veemente de Satanás a seus métodos. No entanto, a atitude do diabo de colocar como dono dos reinos deste mundo merece um pouco mais de atenção da nossa parte. Mateus relata que o diabo mostrou todos os reinos do mundo, as glórias deles, então declarou: Tudo isso te darei se prostrar e adorares. Isso soa um tanto quanto façante no primeiro momento, pois o diabo não pode ser considerado o dono desse mundo, uma vez que este mundo pertence a Deus, né? Salmo 24:1, vamos ver. Salmo 24:1 diz: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, né? Então, se o texto nos fala, se o texto nos fala, o salmista nos fala que o mundo pertence a Deus, será que Satanás estava blefando com Cristo? De fato, isso não seria estranho para o pai da mentira, né? João 8:44. No entanto, é estranho que Cristo não tenha desmentido a suposta pretensão maligna, e certamente Cristo não se deixaria enganar pelas mentiras do diabo. A solução é nos dada no Evangelho de Lucas, onde a gente vai realmente ler, né? Lucas capítulo 4, verso 6, que diz assim: Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ao que parece, Satanás não está. Deixa eu só ver se está o texto aqui. Não está o texto. Deixa eu. Pronto, o texto está na tela aí, né? Ao que parece, Satanás não está dizendo que é o dono dos reinos do mundo, mas que tem autoridade sobre eles e sobre a glória deles. A palavra em destaque no texto de Lucas é autoridade. Literalmente, ele diz que recebeu toda essa autoridade, né? Exousia, no grego. Enfaticamente, ele diz que, pois para mim foi dada, há um enfático aqui, para mim, né? O diabo estava falando a verdade quando disse que havia recebido toda aquela autoridade sobre os reinos do mundo. Autoridade que é um termo jurídico. Desde o Éden, Satanás recebeu a autoridade de enganar as nações. Porém, logo chegaria o momento que essa autoridade lhe seria cassada, e em lugar dele Jesus diria, praticamente repetindo a cada palavra do diabo, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18, vamos ver. Mateus 28:18 diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que vos ordenei, e estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Continuando aqui, no verso, eh, no verso 10, né? Jesus repreende, ele diz assim: Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus e só a ele deve prestar culto. Essa palavra aqui, retire-se, retire-se, né? Nessa versão aqui que é a NVI que eu estou a ler, ah, é exatamente aqui nos mostra a autoridade de Cristo, claro, de uma forma provisória, né, ah, a ele, a Satanás, tendo em vista que ele só vai aparecer agora quando for lá na crucificação de Jesus, quando ele entra em Judas Iscariotes, né, e vende a Jesus, né. Até lá ele parece que ele está fora do cenário.
Ele está como se fosse na moita, né? Só a gente vai ver mais adiante, principalmente em Marcos, né? Que quem está batalhando contra Jesus os demônios, são os seus servos. Ele está de alguma maneira, ah, mesmo que de uma forma provisória, aprisionado, né? Que foi exatamente Jesus usou a sua autoridade aqui de forma provisória, retira-te Satanás, né? Isso a gente vai ver mais adiante. Após o batismo, Jesus precisou enfrentar o seu primeiro duelo com Satanás, né, no deserto, no qual sagrou-se vencedor. Sua única arma de defesa foi a confiança restrita na palavra de Deus. Repreendido por Cristo, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Isso pode significar que, por algum momento, forçosamente, o próprio Satanás teve que manter a distância, apenas acompanhando os passos de Jesus, até que a nova oportunidade fosse lhe dada. No entanto, seus subalternos, os demônios, né, não ficaram parados. O general maligno se via repreendido e momentaneamente impossibilitado de atacar, porém enviou seus soldados para o campo da batalha. Já nas primeiras páginas do Evangelho de Marcos, tão logo Jesus venceu seu primeiro teste contra Satanás, ele anunciou que o tempo estava cumprido e o reino está próximo. Capítulo 1, versos 14 e 15. Então precisou enfrentar o atrevimento dos inimigos espirituais. Marcos relata que Jesus chamou seus 4 primeiros discípulos junto ao mar da Galileia e com eles se dirigiu para Cafarnaum, uma pequena cidade de pescadores localizada próxima ao lago de Genezaré. Ele então se dirigiu às sinagogas da cidade, proclamou sua doutrina, ensinando de forma que mostravam autoridade superior aos escribas. Marcos 1 e 22, vamos ver. Marcos 1 e 22. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha a palavrazinha aí, exousia, né? Essa palavra aparece muitas das vezes e nos mostra exatamente esse contexto que a gente está a ver. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Os versos 23 e 24. É interessante observar que esses espíritos imundos parecem ser bem conhecidos das pessoas, ou seja, a aparição deles ali não causou admiração, mostrando que é um fenômeno até certo ponto comum naqueles dias. As pessoas ficaram espantadas pelo fato de Jesus ter repreendido sobre eles. Não, desculpa, ter autoridade sobre eles e os expulsar com relativa facilidade. Não se pode ignorar que no quadro do mundo pintado pelo Novo Testamento, esses espíritos imundos ou malignos ocupam um espaço considerável. Mentes modernas frequentemente têm dificuldade de entender e aceitar isso, mas não nos chega ao entendimento completo da mensagem do Novo Testamento ignorando esses aspectos. É interessante notar que o modo intrometido e intempestivo desse personagem, ele entrou na sinagoga e gritou algo contra Cristo. Essa não é uma postura de um fugitivo ou de alguém que acredita que tem direito de estar ali. Ah, Ainda deve ser notado, interessante é a reclamação que eles fizeram contra Cristo, que temos nós contigo, é um hebraísmo, né? Essa expressão que, ah, que quer dizer que associação nós temos, ou seja, o que nós temos contigo, quem é você para vir a tirar-nos desse local? Com que autoridade você tem? Ou seja, os demônios estavam questionando a autoridade de Cristo. Portanto, aqui nesse texto que a gente está a ver em Marcos, né, que é aquilo que a gente pode dizer da continuação
da batalha escatológica, né? E na verdade aqui o momento aqui são os servos do diabo, ele está de alguma maneira amarrado, né? A gente viu o texto de uma forma provisória, mas o texto de Marcos aqui nos deixa claro que há realmente uma guerra aqui entre esses servos e Jesus Cristo, né? O verso 23 diz assim: Justamente naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que és o Santo de Deus, né? Ah, aqueles demônios, portanto, estavam exigindo que Jesus se retirasse e não os atormentasse. Isso fica claro pela próxima pergunta deles. Viesse para nos perder, para perder-nos? A pergunta parece bem óbvia, é justamente por isso que sugere que eles estavam questionando esse direito de Cristo. Em seguida, o Espírito faz uma afirmação surpreendente. O Espírito, né? O endemoniado. Bem sei que és o Santo de Deus. Lucas volta a narrar no singular, como se apenas um demônio estivesse falando agora. Literalmente, o Espírito disse: Eu te conheço, que tu és o Santo de Deus. Provavelmente isso possa refletir a crença judaica de que conhecer o nome de uma entidade espiritual garante domínio sobre ela, né? Essa crença judaica, né? Que para expulsar ah, um demônio tem que saber o nome dele, né? Por isso, embora a afirmação aponte para o reconhecimento do senhorio de Cristo, a postura dos espíritos malignos é um desafio à chegada de Cristo. Não é um mero desafio com base em força bruta, e sim um desafio em termos legais. É a disputa por autoridade. É a legitimidade de Cristo que destruí-los que estão em questionamento. Em contrapartida, Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. No verso 25. E o resultado foi que, apesar de uma aparente resistência, o espírito imundo teve que obedecer. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando com alta voz, saiu dele. Aqui é um eufemismo, né? Realmente aqui eles gritaram, berraram, né? Muito alto, um barulho muito alto, né? Agitando-se violentamente, foi algo assim terrível. Ainda assim, deve-se notado que a expulsão não significa destruição. O verdadeiro temor daqueles demônios não era o de ser expulso, mas de serem destruídos, né? O verso lá que diz: Viesse para perder-nos. De algum modo, a expulsão operada por Cristo aponta para essa realidade final. Porém, naquele momento, isso ainda não poderia ser feito. Cristo tinha legitimidade para estar ali e expulsá-lo, mas ainda não havia conquistado o direito de subjugá-los completamente. No Evangelho de Marcos, a tensão da narrativa vai aumentando, até que chegará o momento que outros espíritos malignos questionarão ainda mais ousadamente a presença de Cristo ali. O momento mais enfático é o do episódio do Gadareno, que a gente vai ver, né? Vamos lá ver que é no verso, nos mostra Marcos 5, a partir do verso 2 até o 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e montes, e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Ele veio dos sepulcros, né, um local de impureza para os judeus, trata-se claramente de um demônio violento que oferecia risco à vida das pessoas, ao próprio possesso também. Por isso, tentava prendê-lo com correntes, mas ele sempre conseguia escapar. Era, portanto, um demônio muito valente e os homens não conseguiam amarrá-lo. Porém, se a reação esperada pelo leitor era que esse demônio avançasse contra Cristo, o que ele fez
foi, na verdade, surpreendente. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O verso 6. Sua corrida não terminou num ato de ofensiva a Cristo, mas numa atitude de prostrar diante dele. Ou seja, o demônio reconhecia que Jesus tinha autoridade para estar ali, legitimidade. Portanto, ele sabia que estava ali, reconheceu estar diante de uma autoridade divina, porém, ainda assim, ele questionou o direito dessa autoridade divina estar ali. Ainda prostrado, ele gritou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Né? Aqui um hebraísmo, alta voz, ou seja, ele gritou, foi um berro muito alto, né? E ele diz: Conjuro-te por Deus, ou seja, essa expressão conjuro-te é quando vai expulsar um demônio, né? Conjurar em nome de Deus, né? Ou seja, o demônio está contra-atacando Cristo, né? Eh, Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Ou seja, Jesus primeiro ele diz, sai desse homem, e o demônio contra-atacou, né? Dizendo, conjuro-te que não me atormentes. Ah, portanto, há um claro desafio por parte dele à chegada de Cristo, uma espécie de acusação. A primeira expressão é similar do demônio, que foi na sinagoga, expressando tanto a desassociação entre ambos, bem como o seu desejo que Jesus fosse embora dali. Também esse demônio chamou Jesus pelo nome, mostrando pelo o nome certamente corria de boca em boca entre os espíritos imundos. Todos, portanto, deviam advertir da presença de Jesus. Porém, o reconhecimento desse demônio foi maior que o anterior, a reconhecer Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Esses atributos, que é o título Altíssimo, evocam o Antigo Testamento, né? Salmo 47, Daniel 7, 22. Talvez por isso o demônio tenha feito um pedido formal, um pedido em nome do próprio Deus, o Altíssimo, que ele reconheceu como o Pai de Jesus. O uso do termo esconjure-te pelo demônio é algo surpreendente, pois geralmente esperado quando seja dito pelo exorcista, né? Atos 19 e 13. Portanto, foi como se o demônio estivesse querendo expulsar Cristo daquele lugar, né? O demônio estava dizendo, volta para Jerusalém, volta para Galiléia, né? Aqui é o local, aqui é nosso local, aqui é o local dos gentios, aqui onde acontece pecados, a gente tem legitimidade de estar aqui. Na verdade, era isso que os demônios estavam querendo dizer. Portanto, foi como o aspecto daqui, sem dúvida, é mais uma vez jurídico. O demônio está usando todos os recursos legais contra Jesus, pois não reconhece a legitimidade de Cristo para estar ali, fora do território judaico. Isso fica ainda mais forte pelo fato dele ter esconjurado Cristo por Deus. O pedido de esconjuração é para Cristo não o atormente. Isso provavelmente seja uma alusão ao tormento eterno, que se seguirá ao julgamento final. Isso transparece especialmente no texto de Mateus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-se antes do tempo. Mateus 8, 29. Há, portanto, uma consciência por parte desses espíritos que Cristo veio para atormentá-los. Porém, ao mesmo tempo, eles parecem entender que o tempo determinado para que isso aconteça ainda não havia chegado e, portanto, Cristo não estava agindo com legitimidade. Diante disso, Jesus retomou o controle da situação, quando pediu que o Espírito dissesse qual era o nome dele. Talvez estivesse indicando para os demônios que ele não iria recuar, estava ali para ganhar terreno, e que os demônios deveriam se submeter. E perguntou-lhe qual o teu nome? Respondeu ele, Legião. Talvez quando ele disse legião, que eram muitos, né, eles iriam passar ali muito tempo, várias horas, ele dizendo o nome de cada um. Por isso ele tinha dito legião, que abrange todos. Por um lado, percebe-se que o demônio parece estar, de algum modo, se negando a dizer o nome. Ele continuou
tentando resistir a Cristo. Porém, ao mencionar o nome legião, ele está desafiando Cristo mais uma vez. Uma legião romana podia ter até 6.000 homens. Então, em outras palavras, ele disse que ali não estava apenas um demônio tentando resistir a Cristo, mas um exército, né? Ah, outra coisa.